Neon Genesis Evangelion, assim como outras franquias, surgiu nas páginas de mangá. A obra foi criada pelo mangaka Yoshiyuki Sadamoto. Seu primeiro capítulo foi publicado na Monthly Shonen Ace, edição 3 de fevereiro de 1995, que é uma publicação da editora Kadokawa Shoten. O primeiro volume do mangá foi publicado em agosto de 1995, reunindo os 6 primeiros capítulos. No ano de 2009, a obra acabou sendo transferida para Young Ace e foi finalizada no ano de 2013. O anime Neon Genesis Evangelion foi exibido na TV Tóquio a partir de 4 de abril de 1995. Ele surgiu de uma parceria entre o estúdio Gainax e a Tatsunoko Production. Teve uma temporada de 26 episódios, durando até março de 1996. Seu diretor foi Hideaki Anno, que voltaria a produzir mais títulos da franquia. Em 1997, foi lançado o filme The End of Evangelion, com 1 hora e meia de duração. Em 2007, Hideaki Anno se envolveu num projeto de reboot cinematográfico, uma tetralogia que seria a versão definitiva de sua visão sobre Evangelion. O primeiro filme foi lançado em 2007 com o título de Evangelion 1.11 Você Não Está Só, de 2007, Evangelion 2.22 Você Não Pode Avançar, de 2009, Evangelion 3.33 Você Não Pode Refazer, de 2012, e Evangelion 3 mais 1.1 A Esperança, de 2021. A trama de Evangelion, nós acompanhamos a história de Shinji Ikari, um adolescente órfão de mãe e abandonado pelo pai. Após anos de solidão e de distanciamento, o garoto é convocado pelo seu pai, Gendo Ikari, até a capital do país, e em vez de restabelecer os laços familiares, Shinji é obrigada a pilotar um robô gigante chamado Eva. Seu objetivo é dar combate às criaturas chamadas de anjos. Os anjos não são alienígenas ou entidades sobrenaturais. Eles são uma raça variante da humanidade, que descende de Adão, que foi o primeiro anjo, e essa raça é oposta aos humanos, que são descendentes de Lilith, que são o segundo anjo. Seu objetivo aparenta ser destrutivo no início, mas o seu verdadeiro intuito é transcender a humanidade através do que eles denominam impacto, que é quando eles vão se reencontrar com Adão, e aí eles vão provocar uma grande explosão, um fenômeno energético imenso. A série começa como uma ficção científica com toques de mistério, mas não demora a se encaminhar para um horror existencial. Mesmo sendo uma obra dos anos 90, ela continua a gerar grandes discussões devido ao final da animação, que acabou abusando muito do experimentalismo e deixando muitas lacunas a serem respondidas. O mangá que deu origem ao anime não havia sido finalizado na época, e Hideaki Anno reescreveu o final da série diversas vezes, comprometendo o cronograma da animação. Por essa causa, o último episódio foi bem abstrato, com uma discussão subjetiva e estética minimalista. Chega em alguns momentos do episódio que você só vê rascunhos. Parece que foi uma coisa. Eu digo que o final de Evangelion parece uma propaganda de cigarro. O otimismo também desagradou os fãs. Consideraram a resolução da trama confusa e insatisfatória, o que fez Hideaki Anno responder com End of Evangelion, que para muitos é como se fosse uma vingança do diretor da animação. Muitos deles acham que End of Evangelion foi uma forma que ele teve de se vingar do público, como se diz assim, vocês não gostaram não do meu final? Então toma aí esse daí. Que é um final bem amargo comparado com a série original. O mangá e o anime são um marco cultural do Japão e servem como base para debates acerca do tecno-orientalismo. Em artigo escrito em conjunto pelas seguintes autoras: Amanda de Moraes Silva, Amanda Catarina de Santana Serafim, Camila de Souza Machado, Rayane Sátiro de Almeida e Suelen Sulamita Gentil de Oliveira, o conceito de tecno-orientalismo é contextualizado historicamente e relacionado a Evangelion. Olá a todos, eu sou o professor Calil Alves, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Tá gostando do vídeo até aqui, pessoal? Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe para ajudar na divulgação.
temos uma playlist de cultura pop, onde eu trago discussões das ciências humanas usando a cultura pop. Esse daqui é mais um vídeo dessa playlist, então se vocês puderem ajudar dessa forma, eu agradeceria muito. Na modernidade, o Ocidente criou um espaço que, embora imaginado, tinha implicações bem reais. O Oriente foi uma invenção ocidental. Essa foi a tese elaborada pelo crítico literário palestino Edward Said. O livro foca detalhadamente no Oriente Médio, na sua fetichização, essencialização e generalização. Mas o Oriente é entendido como todo o continente asiático e gera desdobramentos como tecno-orientalismo, segundo as autoras, abro aspas. Além disso, perdura também, com o fenômeno do tecno-orientalismo, um termo cunhado por David Morley e Kevin Robbins no artigo Techno-Orientalism, Japan Panic, de 1995, que é um discurso que coloca o Japão como um local hipertecnológico e avançado industrialmente, enxergando os avanços tecnológicos como fatores intrínsecos e essenciais da identidade nipônica. Isso ocorre no âmbito político e nas produções culturais, como cinema e literatura, principalmente no gênero ficção científica e nas produções provenientes dos Estados Unidos e da Europa. Fecho aspas. O tecno-orientalismo destitui os japoneses de qualquer humanidade, sensibilidade ou subjetividade. Eles são pensados nos mesmos moldes das máquinas que produzem suas fábricas, frios, impessoais e ordeiros. São estereótipos que enquadram japoneses em aspectos negativos, perigosos e antagônicos aos ocidentais. Ocorre uma naturalização de relações socioeconômicas e culturais que possuem um movimento histórico, segundo as autoras do artigo, abro aspas. O tecno-orientalismo, termo estabelecido por Dave Morley e Kevin Robbins em 95, que descreve o fenômeno de considerar os avanços econômicos, industriais e tecnológicos como inerentes à sociedade japonesa e, através dessa construção, promove o estereótipo de um país desumanizado, robótico e ameaçador. No momento em que o Japão não mais assume um papel de impassibilidade e adquire destaque no cenário mundial, a promoção de um discurso tecno-orientalista reducionista da sua cultura ganha impulso em produções americanas e europeias como resposta a uma ameaça ao seu lugar de sujeito dominante mundial. Fecho aspas. É preciso compreender que a modernização japonesa possui uma história. Ela foi forçada por potências estrangeiras que obrigaram a sociedade nipônica a se abrir para o mundo. Sua modernização não nasceu para resolver os problemas internos do Japão, e sim para resolver o problema do capital internacional no leste asiático. Modernização deve ser entendida aqui na sua definição eurocêntrica: adesão ao modo de produção capitalista e a democracia liberal. O mesmo país que esteve fechado para o mundo absorveu a institucionalidade e reforçou a sua posição imperialista na Ásia e Pacífico. E essa institucionalidade não é nada mais do que a modernização eurocêntrica. Sua modernização foi célere e intensa, mas não dissociada do resto do planeta. O mundo criou uma grande expectativa em relação ao Japão no pós-guerra. A exportação de sua cultura gerou fascínio, mas também gerou apreensão nos ocidentais. Esses reflexos podem ser vistos no movimento cyberpunk. No Ocidente, a sociedade está cada vez mais orientalizada, tendo como maior referência dessa modificação estética institucional o Japão. Os japoneses e sua tecnologia eram os invasores nesse momento. Esses protagonistas do cyberpunk ocidental são homens brancos, marginalizados, usando o que o Japão tinha a lhes oferecer para sobreviver num capitalismo onde as estruturas estão muito agudizadas. Na impossibilidade de enfrentar sua realidade distópica apocalíptica, o sujeito entraria cada vez mais no cyberespaço, ou seja, a perspectiva da fuga, né? Seguiria o caminho da transhumanização, superando a sua condição de humano e tornando-se cada vez mais máquina no processo. No cyberpunk japonês,
O protagonista pode variar, pode ser tanto homens como mulheres. Em Ghost in the Shell, por exemplo, a protagonista é Makoto Kusanagi, que é uma mulher. Ele pode até mesmo ser um agente do sistema. Aí, mais uma vez aqui, diferente do Ocidente, né? Que sempre o protagonista é aquele indivíduo marginalizado, que está à beira daquela estrutura social. No cyberpunk japonês, esse indivíduo pode ser do interior do sistema, né? Ou seja, pode ser um agente corporativo. E, de modo inverso, não invade o mundo cibernético. Seu corpo é que é invadido pela máquina. Em vez de uma transhumanização, ocorre uma despersonalização. E o protagonista perde o seu ego e torna-se um outro. Nesse caso, a tecnologia aqui é mais ameaçadora que no cyberpunk ocidental. A cultura pop japonesa é o espaço onde essas tensões são mais visíveis. Mangás e animes como Neon Genesis Evangelion ressignificam a relação do japonês com a tecnologia. Hideaki Anno preferiu seguir uma linha experimentalista em detrimento de definições dicotômicas, como bem e mal. Os Evas, os mechas do anime, não são simples robôs inconscientes. São ciborgues, seres com partes orgânicas e mecânicas. Eles possuem dor, medo e ira. O piloto do Eva não entra numa máquina passiva. Ao contrário de uma máquina pater, temos uma máquina mater, que envolve a cabine de pilotagem como se fosse um embrião. Até mesmo o Eva 01 de Shinji Ikari possui o DNA e alma de sua falecida mãe, Yui Ikari. Essa é uma história que se sustenta mais pela construção dos personagens do que pela construção de mundo ou pelas cenas de luta. A obra é propositalmente lacunar. É difícil determinar com precisão o destino de alguns personagens. Se o que se passa no episódio final é representação ou evento real distorcido pelo psicológico deles. Segundo as autoras, abro aspas, é entregue ao público um protagonista nada heróico, humanizado pelo seu sofrimento ao ponto de não ser instrumentalizado, um herói que não se realiza como ferramenta de justiça. Shinji reflete a geração japonesa dos anos 90, guiada pela tecnologia e marcada pelos medos e inseguranças de um futuro incerto frente à estagnação econômica. A exploração de tal abordagem psicológica e reflexiva chega ao seu ápice no último capítulo da trama. Um verdadeiro processo de dissecamento psicológico se dá por Asuka, Shinji e Misato, personagem cuja sobrevivência é mesmo questionada nesse ponto, perpassando seus traumas de infância e as representações mentais daquele que lhes são importantes. Então, temos a culminância da obra com o momento em que Shinji aceita viver e se amar, assim dando a todos a oportunidade para lutarem e também viverem. Fecho aspas. É uma história mais focada no desenvolvimento psicológico e relações humanas do que em embates entre mechas e entidades gigantes. A tecnologia aqui não aprisiona os personagens. Eles desenvolvem outras relações com ela, até porque essa tecnologia não é desprovida de sentimentos. Ela complementa a fragilidade humana de Shinji Ikari e demais pilotos. O artigo de base desse vídeo é intitulado Neon Genesis Evangelion e ressignificação do tecno-orientalismo pela sociedade japonesa. Foi publicado na revista multidisciplinar Estudos Nerds Geek, volume 2, número 5 de 2021. O quinteto de autoras é ligado ao Instituto de Estudos da Ásia, Curadoria Assuntos de Japão, vinculado à Universidade Federal de Pernambuco, UFIP. Assim, pessoal, eu tive contato com Evangelion, né, pelas revistas antigas que falavam sobre animes e mangás, como Neo Tokyo e Revista Anime-Do. Eu até comprei 2 volumes do Meio Tankohon de Evangelion, mas eu nunca assisti o anime clássico e nem o filme. Eu assisti a tetralogia. Eu gostei muito. Eu achei incrível. É um tipo de mecha diferente, porque a discussão e aprofundamento psicológico dos personagens é muito grande. Tanto é que não é à toa que é tema, né, de psicanálise, de estudos de psicologia, enfim.
Eu acho Neon Genesis Evangelion uma das melhores obras japonesas que já existiu. Aliás, uma das melhores obras da cultura pop mundial. Então eu gostaria que vocês deixassem aí é, um comentário. Não se esqueçam de escrever. Comentem da percepção que vocês têm dessa obra. O que é que vocês apreendem dela? O que é que chama a atenção nessa obra? Vocês também já pararam para pensar nessas reflexões psicológicas? O tecno-orientalismo, ele ainda continua vivo como um estereotipo? Vocês acreditam nisso ou vocês mudaram de opinião depois desse artigo? Então deixa aí no comentário e até o próximo vídeo.